Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal, A Verdade da Fé Católica. Hoje gostaria de ler o número 43 do documento do Papa Leão XIII, Satis Cognitum. Eu recomendo que procurem ler esse documento. Ele é de suma importância. Ele nos aponta o caminho claro, certo, da unidade da Igreja, do papel do Sumo Pontífice. A partir do número 27 até o número 43, todos esses números são voltados para a grande missão dada por Deus ao Sumo Pontífice. O Papa Leão XIII, de forma magistral, retrata tudo aquilo que a Igreja sempre ensinou. É uma oportunidade que nós temos de ler, reler várias vezes esse documento, para que não sejamos desviados da verdade católica. Ontem eu tive a oportunidade de ler o número 42, que tinha como título Tende Deus como Pai e a Igreja como Mãe. Esses documentos, eles, sem a menor sombra de dúvidas, têm a força de cura, de libertação e de exorcismo. A fumaça de Satanás está justamente na ambiguidade, naquilo que se misturou verdade com mentira. Por isso que, com toda certeza, eu posso afirmar que o Concílio Vaticano II foi uma obra demoníaca. Ele procurou misturar a verdade com a mentira. Porque quando se identifica a mentira, é muito fácil de repudiar, de rejeitar, de ignorar. Mas quando se mistura a verdade com a mentira, quando se afirma negando, se nega afirmando, quando usa essa artimanha demoníaca de afirmar negando, de negar afirmando, onde se tem vários sentidos à frase, isso faz com que as discussões se tornem intermináveis, porque cada um interpreta à luz do seu próprio entendimento. E um concílio existe para clarificar as coisas. Para isso que existe um concílio. Sim, sim, não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Aquilo que está obscuro, ofuscado, a luz da verdade ilumina. O Concílio Vaticano II foi o contrário, é um concílio das trevas. Por isso que qualquer vínculo com o concílio é uma ação demoníaca. Quando o Prevost elogia o Concílio Vaticano II e tem como base da sua vida religiosa o Concílio Vaticano II, mostra que ele já é conduzido pelo espírito do demônio. As pessoas pensam que isso é julgamento. Isso não é julgamento. Nós não podemos chamar de servos de Deus os servos do demônio. Nós não temos o direito de chamar de verdade a mentira e de mentira a verdade. Aquilo que não é católico precisa ser rejeitado, ignorado. Há 2 dias atrás foi lido também o número 20 do documento Satis Cognitum, que o Papa Leão XIII explica com clareza sobre isso. Quem escolhe o que quer da fé católica, ele não é católico. Ele perde tudo aquilo que ele abraça como verdade. Se ele abraça 99% do catolicismo e rejeita um, ele perde os 99%. Sim, sim, não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Nós não podemos abraçar a mentira. A mentira tem que ser repudiada. Essa estrutura que surgiu a partir de Ângelo Roncalli, do Concílio Vaticano II, o lugar do Concílio Vaticano II é na lata de lixo. Eu vou dizer uma coisa para você com muita serenidade. Todos aqueles que discutem sobre o Concílio Vaticano II, que tentam ali pegar as verdades que tem, ignorar as mentiras ou interpretar de uma forma que não é muito clara, essas pessoas estão perdendo o tempo delas. Elas queiram ou não, saibam ou não, aceitem ou não, estão sendo conduzidas pelo espírito do demônio, porque o demônio gosta de fazer as pessoas perderem tempo. Essa é a especialidade dele. Vamos discutir se é papa ou não é papa, vamos discutir sobre os escândalos que acontecem nessa seita luciferiana. Isso é tática do demônio, fazer com que as pessoas percam tempo e não invistam o seu tempo naquilo que realmente edifica e constrói. Por isso que foi escondido de nós a verdade. E esses tais padres, esses pseudos bispos e esses que se apresentaram como papas desde Ângelo Roncalli, eles são homens de meias verdades. Eles são aqueles que trabalham para a maçonaria. E não precisa saber que trabalha para a maçonaria, porque por trás da maçonaria está o arquiteto do universo. Então, quem trabalha para esse sistema trabalha diretamente para o demônio. Quando eu disse ontem
que os movimentos pastorais, serviços e comunidades fazem o serviço sujo do demônio, eu falo isso com muita clareza, porque eu também fiz o serviço sujo do demônio. Ou você vai dizer para mim que eu estou promovendo a divisão, que trazer aquilo que os papas ensinaram é promover a divisão. A ruptura já aconteceu. A comunhão com essa falsa religião é comunhão com o corpo místico do anticristo. Essa é a pura verdade. As pessoas chamam de Lutero, chamam de cismáticos, de hereges, de apóstatas, aqueles que romperam com essa estrutura. Mas essa estrutura já é o fruto da ruptura com a verdade católica. Aí que está o X da questão. Rebeldes, revoltados, viraram as costas para a verdade aqueles que aderiram ao falso pontificado de João 23, aqueles que aderiram às verdades misturadas com as mentiras do Concílio Vaticano II. É o inferno acontecendo na vida das pessoas. Então, quando eu disse que todos esses fazem o serviço sujo do demônio, eu falo com muita segurança, porque eu também defendi essas mentiras do Concílio Vaticano II. Aprendi no curso de teologia, aprendi nas apostilas, aprendi através dos livros infinitos que não param de ser publicados. As pessoas só têm buscado os seus próprios interesses. Cada um tem buscado o seu próprio interesse. Reflita sobre isso. Quais os interesses de Deus em cada uma das comunidades que surgiram? São seitas protestantes dentro da grande seita protestante que se tornou essa igreja luciferiana. Os movimentos, a mesma coisa. Cada um busca o seu próprio interesse, cada um quer ter a sua sede, quer ter a sua estrutura, quer vender os seus produtos, quer lançar livros, quer vender cursos. Isso não vem do Espírito Santo de Deus. Nós somos católicos e o católico é aquele que defende a fé católica. Ninguém morreu lá atrás por causa da bandeira de uma comunidade. Nenhum santo defendeu os seus interesses pessoais. Os interesses dos santos eram os interesses de Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Inclusive tem uma palavra muito importante do profeta Ageu que retrata bem tudo isso que está acontecendo. Excitação à reedificação do templo. Os negligentes são censurados. É negligência chamar de Igreja Católica essa seita maligna. Eu não estou aqui indo contra a Igreja Católica. Quem está contra a Igreja Católica é quem se paramenta de papa, de bispo, de padre, para ensinar o oposto do que a Igreja Católica sempre ensinou. Negligente é quem diz as portas do inferno não prevalecerão, apontando para uma seita que nega a verdade católica, como se Deus fosse pedir para mim, olha, continua nessa igreja porque é minha igreja. A barca de Pedro passa por tempestades, mas não deixa de ser a barca de Pedro, porque ela jamais vai afundar. Que ousadia dizer isso de uma igreja que prega a liberdade religiosa, que prega o ecumenismo, a sodomia, a profanação dos sacramentos, que adulterou o rito católico, que negou o sangue de Jesus, o sangue dos mártires, que negou o magistério dos papas, que é vivo, autêntico e perpétuo. Isso é uma negligência, isso se torna até mesmo um pecado contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Deus o que é do demônio, ou atribuir ao demônio aquilo que é de Deus. Então, quando uma pessoa ensina a verdade, e você fala, olha lá, Lutero é Prevost, muito pior do que Lutero. Lutero foi Joseph Ratzinger, Bergoglio, Carol Wojtyla, Albino Luciani, Montini, Ângelo Roncalli. Pior do que Lutero é aqueles que defendem as meias-verdades, é o vendedor de curso de 10ª categoria, é aqueles que usam batina, rezam o rito profano de 1969, ou até rezam a missa tradicional e insistem em reconhecer uma seita luciferiana como sendo a Igreja Católica. Isso é uma ofensa com Deus vivo e verdadeiro. Isso é chamar Deus de mentiroso, como se Deus tivesse um representante que apontasse o caminho da mentira e do erro. Isso é impossível de acontecer. Deus nunca me pediria para estar em comunhão com aqueles que romperam a comunhão com Ele. Olha o que diz a palavra. Os negligentes são censurados. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não é chegado o tempo de reedificar a casa do Senhor. E foi dirigida a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a qual dizia, então é tempo oportuno para vós habitardes em casas forradas
e esta casa do Senhor há de estar em ruína? O templo deve ser reedificado para que eu cesse a esterilidade. Esse serviço prestado por esses movimentos pastorais, serviços, comunidades, que cada um levanta a sua bandeira, o Deus deles é a própria comunidade, o próprio movimento, a própria pastoral. Cada um prega comunhão com a igreja, desprezando as verdades ensinadas pela igreja. Não existe semelhança nenhuma entre a doutrina satânica ensinada a partir de Ângelo Roncalli, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, com aquilo que sempre foi ensinado. Quem teria coragem de derramar o seu sangue por essa seita maligna? Só se a pessoa estiver totalmente cega, que está entregando a sua vida para defender a mentira como se fosse verdade. Isso é um castigo de Deus, por não buscarem conhecer a verdade. Abro até um parênteses, vou continuar a leitura do profeta Ageu, mas quero trazer aqui, está na minha frente, a palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12, que diz assim: ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. Por que se perdem? Por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Como que uma pessoa se diz católica e pouco se importa com aquilo que a Igreja Católica sempre ensinou? Por que João Maria Batista Vianney, São João Maria Batista Vianney, deu a vida dele no sacerdócio? Por que Santo Agostinho deu a vida dele? Por que São Pio V deu a vida dele? Não foi para defender a mentira, foi para defender a verdade. O Papa da Guerra de Lepanto, o Papa do Rosário, o Papa que canonizou a missa que remonta os apóstolos. Por que as pessoas hoje pensam que estão dando a vida? Porque estão sendo enganadas pelo demônio. Eu estou dando a vida para Deus na minha comunidade. Eu estou dando a vida nesse sacerdócio. Sacerdócio? Que sacerdócio é esse? Nós não estamos falando de pecados morais, estamos falando de pecados contra a fé, que são infinitamente piores do que os pecados morais. Porque os pecados contra a fé fazem com que as pessoas sejam desviadas do caminho da verdade. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram com o mal. Aqueles que reconhecem e resistem a um papa, eles consentiram com o mal, eles são cúmplices do mal. Então não se iluda pensando que aqueles que rezam a missa tradicional e são cúmplices do crime contra a fé estão fazendo a vontade de Deus. Deveria ter constituído uma família, deveria ter escolhido outro caminho, não se colocar como sacerdote do Senhor para ensinar o caminho do erro, porque o pecado é muito maior do que o pecado moral, porque as consequências desse pecado contra a fé são muito piores do que as consequências do pecado moral. Isto é um fato incontestável e inquestionável. O templo deve ser reedificado para que eu cesse a esterilidade. Eis, pois, o que diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações a considerar os vossos caminhos. Vós semeastes muito e recolhestes pouco. Comestes e não ficastes fartos. Bebestes e não matastes a sede. Cobriste-vos e não ficastes quentes. E o que ajuntou muitos ganhos, meteu-os num saco roto, num saco furado. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai os vossos corações a considerar os vossos caminhos. Refleti no que fazeis. Refleti se essa doutrina ensinada tem a ver com a doutrina que custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha doutrina, ela não é minha, é daquele que me enviou. Que petulância ensinar o oposto do que a Igreja Católica sempre ensinou. Todos os documentos dos papas condenam essa postura maligna de querer inovar em cima das verdades ensinadas. Não, nós estamos vivendo um tempo de adornamento. Isso é virar as costas para Deus. Qualquer tipo de vínculo com quem negligencia a fé é cumplicidade com o crime contra a fé. Então, receberás o salário de acordo com o seu trabalho.
Todos aqueles que encobrem a farsa da seita conciliar são cúmplices do crime contra a fé. Esses membros de comunidade, de movimentos, de pastorais, de serviços, eles encobrem o crime contra a fé. Dizem, é assim mesmo, nós estamos na barca de Pedro. Olha, você não está na barca de Pedro. A barca de Pedro não aponta o caminho da mentira. Eu li ontem para vocês, Pastor Eternos, número 13, a igreja jamais se maculou, jamais ensinou o erro. Li também, número 16, o documento do Papa Pio XI, Mortalium Animus. Se você não teve acesso ao vídeo de ontem, que você procure ter, ou pelo menos ler os documentos. Ficar passivo defendendo a obra do demônio como se fosse obra de Deus, isso é inaceitável. Subir ao monte, levai madeira e reedificai minha casa, e ela me será agradável, e eu serei nela glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o mais, e eis que vos veio menos. Vós esperastes o mais, e eis que vos veio menos. E o metestes em vossa casa, e eu dissipei como um sopro. E por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque a minha casa está deserta, enquanto vós vos apressais cada um em cuidar da sua casa. Por isso é que foram proibidos os céus de vos darem orvalho ou chuva, e a terra foi proibida de dar os seus produtos. E chamei a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Esse trabalho, ele é inútil, mesmo se usando o nome de Jesus. E toda essa introdução que eu fiz para você está diretamente ligado ao número 43, que é o último número do documento Satis Cognitum do Papa Leão XIII. Inclusive, vou ler o finalzinho do número 42 para que você entenda todo o contexto do magistério vivo, autêntico e perpétuo do Papa Leão XIII, que está em plena comunhão com todos os seus antecessores e com os seus sucessores até Pio XII. Se alguém disser para você que existe comunhão entre aquilo que foi ensinado de Ângelo Roncalli a Prevost com o magistério dos papas, essa pessoa pode ser considerada um inimigo público de Deus, porque não existe familiaridade. Não recusem, pois, escutar-nos e mostrar-se dóceis ao nosso amor paternal. Todos aqueles que detestam a impiedade, a falta de respeito por Deus e pelo que é sagrado. Todos aqueles que detestam a impiedade, hoje em dia tão espalhada, que reconhecem a Jesus Cristo, que o confessam Filho de Deus e Salvador do gênero humano, mas que, no entanto, vivem errantes e afastados de sua esposa. Uma pessoa que está em comunhão com o Concílio Vaticano II, ela rompeu com a esposa de Cristo, porque a igreja é a esposa dileta do Cordeiro. A igreja é o corpo místico de Cristo. Veja bem, não recusem, pois, escutar-nos e mostrar-se dóceis ao nosso amor paternal, todos aqueles que detestam a impiedade, hoje em dia tão espalhada, que reconhecem a Jesus Cristo, que o confessam Filho de Deus e Salvador do gênero humano, mas que, no entanto, vivem errantes e afastados de sua esposa. Além de estarem afastados da igreja, atribuem a uma falsa religião, a uma seita luciferiana, maçônica e satânica, o título de Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é um pecado duplo contra a fé. Além de não defender a verdade, desprezam a verdade e dizem que uma seita maligna é a Igreja Católica. Esse é um pecado gravíssimo que tem sido cometido por aqueles que se acham defensores da fé. Eu estou dando a minha vida, faça chuva ou faça sol, estou em comunhão com o Prevost. E faça chuva ou faça sol, estou em comunhão com o Concílio Vaticano II. Eu não sou como Lutero, como esses rebeldes que contestam um concílio. Você não contesta um concílio? Eu não sou como esses rebeldes que contestam o papado de Ângelo Roncalli a Prevost. Você não é um revoltado contestando o pontificado de Pedro a Pio XII e se acha o católico, negando os 20 concílios da Igreja Católica,
que condenam esse satânico Concílio Vaticano II que emergiu das trevas, como eu já li várias vezes, o número 4 da bula Auctorem Fidei, do Papa Pio VI, que o Sínodo de Pistoia emergiu das trevas, fazendo um paralelo que o Concílio Vaticano II emergiu das trevas, e você defende um concílio satânico se achando católico. Parabéns para você. Realmente, essa palavra, infelizmente, está se cumprindo na sua vida. Enquanto não se renunciar ao Concílio Vaticano II, não se enxerga que essa não é a Igreja Católica. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Por isso que eu disse que esses falsos sacerdotes que ensinam uma falsa doutrina atrapalham as pessoas de encontrar o caminho da verdade. Por isso que eu disse que os movimentos pastorais, serviços e comunidades fazem o serviço sujo do demônio, porque eles mostram para as pessoas que essa é a Igreja Católica, que é assim mesmo, que erro sempre acontece, que não interessa a fé que é professada, que não interessa se aponta o caminho do inferno, que não interessa o rito que é rezado, o que interessa é que eu aponte que é a Igreja Católica, que entre numa barca, numa canoa furada, num Titanic fadado ao naufrágio, mas se eu digo que é a Igreja Católica, é a Igreja Católica. Isso é ridículo, isso é insanidade, isso é uma cegueira. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Tem gente pagando o Paulo Ricardo para aprender mentira. Tem gente pagando para viajar centenas, milhares de quilômetros para participar de encontros lá em Cachoeira Paulista, em vários lugares do Brasil, para rezar o rosário com aquele herege do Frei Gilson, que mostra o caminho totalmente oposto à da doutrina católica, mostra um ar de despojamento, mas é um inimigo da fé, inimigo de Deus. Não estou julgando a pessoa, estou julgando o que ela ensina, porque se ela diz que essa é a Igreja Católica, ela é inimiga de Deus. Inimiga de Deus porque aponta o caminho oposto que foi apontado pelos santos, pelos mártires, pelos papas, o caminho apontado pelos profetas do Antigo Testamento. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Estão todos num parque de diversões. Alguns vão para os parques de diversões das comunidades, alguns vão para os parques de diversões dos movimentos, alguns vão para os parques de diversões dos serviços gerais, das pastorais, alguns estão nos parques de diversões dos pseudos padres, dos pseudos bispos, que ensinam meias verdades e se acham os católicos. É hora de refletir. Plantais muito e colheis pouco, e o seu salário está sendo colocado num saco roto, num saco furado. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Continuando o documento Satis Cognito, número 42, que reconhecem a Jesus Cristo, que o confessam Filho de Deus e Salvador do gênero humano, mas que, no entanto, vivem errantes e afastados de sua esposa. Os que tomam a Cristo cumprem que o tomem todo. Cristo todo é uma cabeça e um corpo. A cabeça é o Filho único de Deus. O corpo é a sua igreja. É o esposo e a esposa, dois numa só carne. Todos os que têm para com a cabeça sentimento diferente do das Escrituras santas, por mais que se achem em todos os lugares onde está estabelecida a igreja, não estão na igreja. Não é o prédio físico que me faz católico. Não é estar lá na Sé de Pedro que me faz católico, porque ali, como eu disse ontem, é o quartel-general do demônio. De onde brotava a verdade, agora brota a mentira. Por mais que se achem em todos os lugares onde está estabelecida a igreja, não estão na igreja. E do mesmo modo, todos os que pensam como a Escritura Sagrada a respeito da cabeça, mas que não vivem em comunhão com a unidade da igreja, não estão na igreja. Estar em comunhão com a unidade da igreja
Não é abraçar as mentiras do Concílio Vaticano II. Abraçar as mentiras do Concílio Vaticano II é romper com as verdades da Igreja. Vou ler o último número do documento Satis Cognitum do Papa Leão XIII. E é também com igual ardor que nosso coração se volve para aqueles que o sopro contagioso da impiedade ainda não envenenou inteiramente e que tem ao menos o desejo de ter por pai o Deus verdadeiro. Olha que coisa extraordinária ensina a sua santidade o Papa Leão XIII. E é também com igual ardor que nosso coração se volve para aqueles que o sopro contagioso da impiedade ainda não envenenou inteiramente e que tem ao menos o desejo de ter por pai o Deus verdadeiro, Criador da terra e do céu. Reflitam eles e compreendam bem que de modo algum podem estar no número dos filhos de Deus se não vierem a reconhecer por irmão Jesus Cristo e por mãe a Igreja. Reflita bem, se dizer membro da Igreja Católica, que é uma seita luciferiana que ensina o oposto daquilo que a Igreja Católica sempre ensinou, desprezando o magistério vivo, autêntico e perpétuo dos papas, que devem ser recebidos como os ensinamentos do próprio Deus, como foi lido nesse mesmo documento, no número 20. Reflitam eles e compreendam bem. De modo algum podem estar no número dos filhos de Deus, de modo algum podem estar no número dos filhos de Deus, se não vierem a reconhecer por irmão Jesus Cristo e por mãe a Igreja. É, pois, a todos que dirigimos com grande amor essas palavras tiradas de Santo Agostinho. Abre aspas para o doutor da Igreja Santo Agostinho, citado pelo Papa Leão XIII, no documento Satis Cognitum, número 43. Amemos o Senhor nosso Deus. Amemos a sua Igreja. Ele como um pai, ela como uma mãe. Ninguém diga, sim, ainda vou aos ídolos, consulto os possessos e os feiticeiros, mas, no entanto, não deixo a Igreja de Deus. Sou católico. Ficais preso à mãe, mas ofendeis o pai. Outro diz semelhantemente, Deus me livre, não consulto os feiticeiros, não interrogo os possessos, não pratico adivinhações sacrílegas, não vou adorar os demônios, não sirvo os deuses de pedra, não sou do partido de Donato. Esse partido de Donato são os donatistas, que defendiam que a validade dos sacramentos dependia da santidade do ministro que os administrava, argumentando que um ministro indigno não poderia realizar um sacramento válido. Essa é uma heresia condenada pela Igreja. Nós não estamos atestando que esses falsos papas, desde Ângelo Roncalli, ou esses falsos cardeais, príncipes da Igreja, bispos e padres, que ensinam o oposto do que a Igreja sempre ensinou, deixam de ser ministros de Deus por causa do pecado moral deles. Porque o próprio São Francisco de Assis procurava, quando ia se confessar, os padres de maior má fama, porque ele tinha plena certeza que a validade do sacramento não dependia da santidade do ministro, porque todos somos pecadores, porque cada um também prestará conta a Deus do pecado pessoal que comete. Aqui estamos falando contra a fé, apontar um caminho totalmente oposto ao caminho apontado por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo apóstolo Pedro, pelos apóstolos e pelos sucessores de Pedro e pelos sucessores dos apóstolos. É essa a questão toda. Todos que levam para o lado moral, então você é muito santo, e porque é muito santo, não reconhece essa igreja. Pelo contrário, é a verdade católica que mostra que esses são inimigos da fé. Ou agora eu tenho que chamar de servo de Deus, servos do demônio. Ou eu tenho que chamar de defensores da fé os inimigos da fé. Onde que está a nossa sanidade mental? Não existe essa obediência cadáver. Eu não posso aceitar como verdade a mentira
e aceitar como mentira a verdade. Eu preciso colocar cada coisa no seu devido lugar. Sim, sim, não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Continua Sua Santidade o Papa Leão XIII. De que vos serve não ofenderdes o Pai, se ele vingará a mãe a quem ofendeis? De que vos serve confessardes o Senhor, honrardes a Deus, louvá-lo, reconhecer seu Filho, proclamar que ele está sentado à direita do Pai, se blasfemais a sua igreja? Todos aqueles que chamam essa seita luciferiana de Igreja Católica está blasfemando contra Deus, está dizendo que Deus aponta o caminho do erro, está dizendo que as verdades ensinadas não têm valor, está dizendo que tudo aquilo que foi ensinado pelos profetas do Antigo Testamento, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos sucessores de São Pedro, que custou o sangue dos mártires, não tem valor nenhum. É a Igreja Católica sim. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Vou ser mais claro com você. Dizer que esse Concílio Vaticano II é católico é uma blasfêmia contra Deus. Dizer que esses últimos, desde Ângelo Roncalli até Prevost, são vigários de Cristo, é uma blasfêmia contra o Deus vivo e verdadeiro, Criador da terra e do céu. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. Se tivesseis um protetor a quem prestasseis todos os dias os vossos deveres, e se viesseis a lhe ultrajar a sua esposa por uma acusação grave, ousaríeis ainda entrar na casa desse homem? Conservai-vos, pois, meus bem-amados, conservai-vos todos unanimemente apegados a Deus vosso Pai e a vossa mãe, a Igreja. Cita o Papa Leão XIII, Santo Agostinho. Vou ler novamente o número 43, porque nós precisamos tomar consciência que essa unidade com a seita luciferiana que se apresenta como Igreja Católica é comunhão com o corpo místico do Anticristo. Amemos o Senhor, nosso Deus. Amemos a sua Igreja. Ele como um pai, ela como uma mãe. Ninguém diga, sim, ainda vou aos ídolos, consulto os possessos e os feiticeiros, mas, no entanto, não deixo a Igreja de Deus. Sou católico. Ficais preso à mãe, mas ofendeis o pai. Outro diz semelhantemente, Deus me livre. Não consulto os feiticeiros, não interrogo os possessos, não pratico adivinhações sacrílegas, não vou adorar os demônios, não sirvo os deuses de pedra, não sou do partido de Donato. De que vos serve não ofenderdes o pai, se ele vingará a mãe, a quem ofendeis? De que vos serve confessardes o Senhor, honrardes a Deus, louvá-lo, reconhecer seu Filho, proclamar que ele está sentado à direita do Pai? Se blasfemais a sua Igreja, os falsos católicos cometem uma blasfêmia pior contra a Igreja do que os próprios protestantes, porque eles chamam de Igreja Católica uma seita que é o pior protestantismo que existe. Por isso que aqueles que estão se dizendo convertidos do protestantismo para o catolicismo, eles estão, na verdade, saindo de uma fossa e entrando numa fossa mais funda ainda. Isso é um fato incontestável. Quantas conversões as pessoas estão dizendo, olha, eu era protestante, agora sou católico. Católico? Que católico? Abraçando uma doutrina pior do que a doutrina ensinada por Lutero? Abraçando uma farsa, uma mentira? Pelo menos os protestantes não se assumem como católicos. Agora, alguém se assumir como católico, negando a doutrina católica, é um pecado muito pior. Saiu de uma fossa e entrou de outra fossa muito maior. É igual tem acontecido com alguns sacerdotes. Nossa, eu agora descobri a missa tradicional. Eu agora fui para a Fraternidade São Pio X. Eu agora fui para o IBP. Eu agora realmente sou sacerdote do Senhor. O que faz você ser sacerdote do Senhor, amigo, não é rezar a missa tradicional, é professar a fé católica e rezar o verdadeiro rito agradável a Deus. Não adianta rezar
o rito tradicional e professar uma fé falsa, se tornando juiz do Papa ou assumindo meias-verdades. Isso não está de acordo com a doutrina católica. Você saiu de uma fossa que você estava e entrou em outra fossa pior ainda, porque agora o seu pecado é maior, porque você está mais próximo da verdade e despreza e nega a verdade, porque não tem o brio, a coragem, a valentia de assumir que essa não é a Igreja Católica, porque isso vai custar muito caro para você, porque você também tem segurança nesses que estão lá com o Dom Rifan, nesses que nasceram da Ecclesia Dei de 1988, que nasceram da Summorum Pontífico, esses que preservaram a missa tradicional. Não adianta preservar a missa tradicional, porque você está cometendo um pecado contra a fé. Esse rito não se torna mais agradável a Deus, porque você pensa que ser católico é participar de uma missa tradicional. Ser católico é abraçar a verdade como um todo. Você quer que eu leia novamente para você? Satis Cogito, número 20, basta você pegar o vídeo de 2 dias atrás. De que vos serve não ofenderdes o pai, se ele vingará a mãe? A quem ofendeis? De que vos serve confessardes o Senhor, honrardes a Deus, louvá-lo, reconhecer seu Filho, proclamar que ele está sentado à direita do Pai, se blasfemais a sua igreja? Por isso que eu tenho dito, não existe cristianismo fora da Igreja Católica. Não adianta falar que Jesus é o Senhor e desprezar o seu corpo místico. Não adianta, nós estamos no caminho errado. Deus quis que fosse construída uma arca. E todos aqueles que estavam fora da arca, que é prefiguração da igreja, pereceram nas águas do dilúvio. Isso é doutrina católica que está no Catecismo de Trento. Essa conversa de que qualquer religião leva a Deus, que todos os caminhos levam ao mesmo Pai, isso é satanismo. E essa igreja é a igreja luciferiana. Ela ensina uma doutrina satânica. Por isso que todos aqueles que estão em comunhão com essa estrutura são cúmplices do crime contra a fé. Aí você tira que os movimentos, as pastorais, os serviços e as comunidades fazem o serviço sujo do demônio, porque encobre o fracasso dessa seita conciliar. De que vos serve não ofenderdes o pai, se ele vingará a mãe a quem ofendeis? De que vos serve confessardes o Senhor, honrardes a Deus, louvá-lo, reconhecer seu Filho, proclamar que ele está sentado à direita do Pai, se blasfemais a sua igreja? Se tivesseis um protetor a quem prestasseis todos os dias os vossos deveres, e se viesseis ali ultrajar a esposa por uma acusação grave, ousarias ainda entrar na casa desse homem? Conservai-vos, pois, meus bem-amados, conservai-vos todos, unanimemente apegados a Deus vosso Pai e a vossa mãe, a Igreja, confiando grandemente na misericórdia de Deus, que pode tocar poderosissimamente os corações dos homens e forçar as vontades, mesmo rebeldes, a virem a Ele, muito instantemente recomendamos à sua bondade todos aqueles que a nossa palavra visou. E como penhor dos dons celestes e em testemunho da nossa benevolência, concedemo-vos com grande amor no Senhor, a vós, veneráveis irmãos, ao vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica, dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 29 de junho do ano de 1896, 19º do nosso pontificado. Assina Papa Leão XIII. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São João Maria Batista Vianney, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.